Durante a minha vida, há cerca de quase 17 anos, eu sou estudante de cultura racional. Encontrando aquilo que todo homem busca, uma verdade, eu me propus, por livre e espontânea vontade, a ser um divulgador dessa obra. E hoje, para minha satisfação, eu encontrei mais um buscador, um homem que contesta, que fala firme e que diz que não acredita, e por isso ele pergunta. Mas encontrei com satisfação, porque se ele é um buscador, ele está buscando exatamente na fonte da verdade. Com meus 17 anos de cultura racional, posso afirmar isso. Eu encontrei hoje nesta casa o grande repórter Wilton Franco, que eu conheço de diversas televisões, diversas andanças, porque no caminho da vida também ganhei um diploma de jornalista. E para que o Wilton saia daqui um pouco mais alicerçado, uma vez que eu gosto dos homens do tipo do Wilton, porque é aquele homem que contesta, mas vai verificar. É muito melhor que aquele que nós chamamos de vaca de presépio. Tudo se fala, balança a cabeça e concorda, sai dali e não quer mais nada com o assunto. Eu vou narrar um fato que ocorreu com um amigo meu chamado Anísio Cipriano. Anísio Cipriano de Moura. Encontrei em São Paulo como chofer uma transportadora e contratei para trabalhar transportando meus produtos que eu lá adquiria. Esse rapaz com ele fiz uma amizade. Em uma ocasião ele chegou na minha casa no Rio de Janeiro muito doente. Nesse tempo o Sr. Manuel sentava junto com a gente em Belfor Roxo e ficava conversando horas e horas. E eu levei o Anísio lá. O Sr. Manuel é um homem que tem muita força, muito conhecimento. Esse ponto é meu amigo bom, que é um homem trabalhador, honesto, e precisava melhorar a vida. Então o Sr. Manuel narrou muita coisa para o Anísio. O Anísio ouviu atentamente e disse a seguinte palavra: Sr. Manuel, tenho muito respeito pelo senhor. Acho mesmo que o senhor seria um pai que qualquer homem gostaria de ter, inclusive eu. Mas eu não acredito em nada disso que o senhor está me falando. O Sr. Manuel levemente tocou a mão na perna dele e disse assim, e na minha, nós estávamos três assim numa trampezinha. Ele disse: Anísio, você não acredita porque você não conhece, mas eu vou te provar que existe o que tudo que eu te falei e muito além ainda. Eu vou te fazer uma visita na sua casa, vou te botar rico e vou te curar, vou botar você bom. Os tempos se passaram. O Anísio abriu um pequeno estabelecimento na rua Mamoré 680, ainda existe até hoje, não é mais dele, em São Paulo. Depois de 3 anos de batalha, sem vender nada, numa recessão tremenda, o Anísio resolveu alargar o estabelecimento. Aí partiu para um anúncio de jornal e fez um concurso para a polícia de São Paulo. Um dia chegou um telegrama convidando que ele tinha passado no concurso, para ele ingressar no dia seguinte. No dia seguinte, que ele ia se apresentar ao concurso, quando ele levantou de manhã, chegou na sala dele, e estava o Sr. Manuel em pé no meio da sala. E ele correu para o Sr. Manuel e abraçou o Sr. Manuel, mas abraçou ele, quando abraçou ele tocar mesmo, sentia o corpo dele, sentia a quentura do corpo. Sr. Manuel, que satisfação, o senhor da minha casa, cadê o João Cruz? Esse João Cruz está cuidando da vida. E nessas alturas, o Anísio dialogou com o Sr. Manuel, segundo ele, uns 5 minutos, mais ou menos. E sempre o Anísio me procurando, olhando pelo vitrô, para ver se me via, e não me conseguia ver. De repente, depois que o Sr. Manuel fez tudo isso, olhou para ele firme e disse: Anísio, você sabe o que eu vim fazer aqui? Ele disse: não. Eu vim aqui porque você não acredita. E levantou as 2 mãos. Nesse gesto, diz o Anísio, de cada dedo saiu um facho de luz, formando-se um arco-íris, e ele desapareceu no meio da luz. O Anísio deu um grito tão veemente que ele acordou todo o edifício, um pequeno edifício de 4 andares, mas ele acordou todos os vizinhos com o grito que deu. E ficou num estado emocional tão forte que a mulher, que hoje é leitora também, Dona Helena, foi buscar um médico da vizinhança. O médico examinou e disse: não acho nada, só acho que ele teve uma fortíssima emoção. E ele desceu, e assim mesmo, meio atribulado, e foi para o trabalho. Lá encontrou 2 japoneses sentados na porta.
Eram 10 e pouco do dia. Até que correu tudo isso. Veio o médico, porque ele veio do trabalho, chegou às 10 e tanto do dia no estabelecimento dele. Abriu a porta e vendeu 2 máquinas na época por 3.500 cruzados, seria hoje 3 milhões e meio na época, 7 milhões, ele vendeu e nunca mais a vida dele parou. Anísio hoje é um homem rico, é um homem muito agradecido, Sr. Manuel, tem saúde e eu tenho o endereço dele na minha casa e posso mostrar ele a vocês a hora que quiser. Esse foi um dos fatos que ocorreu, que teve a minha ligação. Agora, diante de fatos, não há argumentos. E a cultura racional é a verdade. E a verdade por si se protege. Conheço um outro fato, e esse lamentavelmente não lembro o nome. Eu nunca fui de guardar, escrever, sou muito relaxado, honestamente. Eu nunca sei quanto eu tenho no banco, eu nunca sei se meu cheque tem fundo, eu sei que o gerente confia em mim e paga, tem ou não tem. Não, eu não sou de anotar nada. Eu assisti um fato extraordinário na casa do Sr. Manuel. Um dia chegou uma senhora, como disse, naquele tempo as serestas era... e a gente estava lá toda noite, né? Chegou uma senhora e pediu a ele um remédio. Eu soube que o senhor muito sabe, disse que o senhor me desse um remédio. Ele disse, eu vou espiar. Era uma expressão que ele usava muito, até hoje ainda usa, mas naquele tempo usava mais. Eu vou espiar. Foi lá para dentro, voltou e disse, o remédio que a senhora precisa eu não lhe posso dar. Porque precisa da receita médica e a sua receita vai ficar apreendida, eu não posso dar. A senhora procura um médico e o guia vai lá e trepa nele, usou essa expressão, trepa nele e faz dar o remédio para ele curar. E essa mulher foi-se embora. Passado alguns meses ela voltou, chegou na casa do Sr. Manuel e disse, Sr. Manuel, eu vim aqui lhe agradecer. Trouxe todos os exames para provar ao senhor que eu era uma cancerosa. Estava totalmente condenada. E o senhor me mandou num médico e o médico me curou. E foi graças ao senhor ter me mandado que eu fiquei boa. O senhor Manuel disse a ela, não agradeça a mim, volte lá e agradeça ao médico. Foi ele que me curou. Mas foi o senhor que me mandou, eu disse, foi ele que me curou, agradeça a ele. É ele que a senhora tem que agradecer. E essa senhora foi embora. Voltou tempos depois. E chegou para o Sr. Manuel e disse, Sr. Manuel, eu fui lá, sabe? Mas foi um caso sério, uma grande decepção. Eu disse, como assim? Eu cheguei para o médico e disse, doutor, eu vim agradecer ao senhor que estão meus exames antes do seu tratamento e depois do tratamento. Eu tenho todos os exames para provar que eu estou boa do câncer. Aí disse, qual é o nome da senhora? Ele foi lá na ficha, abriu o fichários dele e disse, não mostra o nome da senhora aqui, a senhora não é minha cliente. Aí ela disse assim, eu sou sua cliente e aqui está o vidro do remédio que o senhor me deu. Aí ele pegou o vidro do remédio e disse, a senhora está louca, a senhora está querendo me botar na cadeia, a senhora está querendo que o conselho me casse a minha licença de medicar? Esse remédio é veneno, se a senhora tomar uma gota, a senhora morre na hora. É veneno perigoso, e a senhora quer me complicar, sai da minha porta, ela puxou a receita. E disse, o senhor me deu uma receita, está aqui, ela disse, eu tirei o comprovante dela, porque a receita fica presa, mas eu guardei. Porque alguém podia precisar amanhã. Ele tomou da mão da mulher, rasgou e jogou fora e botou ela na porta para fora. Ela disse, eu vim aqui falar que o senhor aconteceu tudo isso. Mas a verdade é assim, que aconteceu. Isso eu vi diante de pessoas idôneas. Também não sou um aventureiro ou um garoto, sou um homem já de 60 anos, pai, avô. Não teria nenhuma necessidade de criar uma história. Mesmo porque nós temos catalogado hoje dentro da cultura racional cerca de 8.000 relatos daqueles que só quem conhece o mestre acredita, porque quem não a conhece não pode acreditar. Mas, diante de fatos, não há argumentos. Obrigado.